Olá, eu me chamo Luiz Carlos Ribeiro Alves, eu sou mestre em educação pela Universidade de El Salvador e pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Brasil, e também sou doutorando em educação pelo Centro Universitário Mar de Cortez, que fica no México, onde eu também atuo como docente do mestrado em educação baseada em competências. Eu vou fazer a minha audiodescrição de maneira bem breve. Eu tenho uma pele clara, tenho cabelo, barba e olhos castanhos. O cabelo e a barba são curtos. Eu uso um óculos de aro preto, quadrado. E estou vestindo uma blusa de cor azul, jeans. E ao meu fundo tem uma parede na cor creme. Eu gostaria de agradecer a cada um que está conosco e em seguida eu vou fazer o compartilhamento de tela para a apresentação do trabalho. O título do meu trabalho é Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Projetos Integradores para o Desenvolvimento de Competências. Se trata de resultados preliminares da pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado em educação. A gente parte da seguinte questão: qual a relevância da implementação de projetos integradores numa perspectiva socioformativa para a efetivação de uma proposta educacional comprometida com o desenvolvimento sustentável? O objetivo da pesquisa é analisar a relevância da utilização de projetos integradores para o desenvolvimento de competências em vista da efetivação, né, de uma proposta educacional comprometida com o desenvolvimento de competências. A justificativa desse projeto se dá muito em razão de que a sociedade contemporânea ela vem cada vez mais exigindo do campo educacional a superação dos modelos educacionais tradicionais, haja vista que a gente vem identificando uma certa decadência em relação aos resultados que vêm sendo alcançados. E, ademais, também, em vista da emergência da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável constituintes lá da Agenda 2030, que exigem, né, uma responsabilidade pelas gerações futuras, né, e garantia da qualidade de vida das gerações presentes e das gerações futuras também, gerando, né, exigindo da educação gerar também impactos imediatos. A estrutura da apresentação, a gente vai apresentar brevemente a metodologia adotada, em seguida alguns aspectos teóricos e os resultados que a gente foi encontrando e, por fim, algumas considerações finais. A metodologia da pesquisa parte de uma hipótese prévia, né, de um pressuposto que é o seguinte, né, de que a aplicação dos projetos integradores ele poderia implicar no desenvolvimento da autonomia e das competências dos sujeitos, em vista, né, à medida que eles solucionam problemas do contexto em que eles interagem, que eles atuam, focando no desenvolvimento sustentável daquela comunidade. A pesquisa ela é qualitativa, certo? E é uma pesquisa exploratória. À medida que ela busca explorar o estado da questão a nível de América Latina, no sentido de compreender a implementação em diferentes instâncias locais de projetos integradores. A partir da seleção desses materiais, a gente fez uma análise a partir de alguns descritores, como o desenvolvimento, a presença dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a apresentação da implementação de projetos integradores e o foco no desenvolvimento de competências. A partir dessa reanálise que foi feita a partir dos indicadores, a gente fez um recorte de 20 pesquisas, que é o que constitui o resultado da nossa investigação. Bom, é importante esclarecer alguns aspectos teóricos no que se refere, por exemplo, ao conceito de desenvolvimento. O desenvolvimento ele é compreendido como aquilo que satisfaz as necessidades das pessoas da atualidade sem comprometer a capacidade das futuras gerações de também satisfazer as próprias necessidades. Esse é o conceito lá do documento da Unesco, que trata sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Cabe destacar que os objetivos do desenvolvimento sustentável eles se compreendem como um apelo universal para um compromisso conjunto das nações com o desenvolvimento global de maneira responsável. É uma responsabilidade com o todo, envolvendo sobretudo ações para a superação da pobreza, a proteção do planeta para gerações futuras. Compreenda-se que é importante destacar que a educação ela tem um papel muito importante, né? Os objetivos, as metas e as estratégias elas sempre perpassam pelo campo educacional como um campo fundamental. Outra questão que é importante a gente compreender é desde que ponto de vista a gente analisa essa questão, né? A partir da socioformação, que é o enfoque educativo latino-americano, é desenvolvido sob a liderança do Dr. Sérgio Tobón, que é um intelectual colombiano atualmente radicado no México. E é um enfoque educativo centrado no desenvolvimento do talento humano em um contexto comunitário, em que a aprendizagem ela se desenvolve a partir da implementação de projetos e por meio do trabalho colaborativo, em que os sujeitos atuam no sentido de construir soluções para os problemas do contexto em que eles interagem, com foco na melhoria das condições de vida desses sujeitos. Nesse sentido, é importante destacar a contribuição de Edgar Morin nessa discussão que leva à construção da socioformação. Uma vez que o Edgar Morin ele descreve o papel da educação como o do favorecimento da aptidão natural, né? Ou seja, ele chama a atenção para a necessidade de fortalecer as qualidades e os interesses dos indivíduos. Portanto, a gente parte no sentido dos projetos integradores, do projeto de vida dos sujeitos e do contexto em que eles atuam, para que aconteça o desenvolvimento de competências que vai sempre partir da realidade em que o sujeito se encontra. Nesse sentido, a educação baseada em competências, né, as competências elas se constituem nas atuações integrais dos sujeitos para identificar os problemas que eles têm na realidade e interpretar e argumentar com os conhecimentos que colaboram para a construção de soluções para esses problemas, de maneira que eles consigam apontar soluções para esses problemas, desenvolvendo e aplicando essas soluções de maneira a articular os saberes com idoneidade, com foco no melhoramento contínuo e com ética e responsabilidade sobre as escolhas. Outro conceito de competência que a gente traz para destacar aqui, e justamente porque é um termo que, muito embora seja presente na legislação brasileira, nos documentos da educação brasileira desde a década de 90, ainda é um conceito bem crítico na compreensão, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. E a competência ela é uma demonstração de uma capacidade, né, que é o conceito de Zaza Charrua de 2015. Em que ele trata, né, que a competência é algo que se demonstra, mas se demonstra de uma determinada maneira, e em fazer alguma coisa, e este algo que é feito, ele precisa ser bem feito. Certo? E nesse sentido, esse projeto integrador que é focado no desenvolvimento de competências, ele se constitui como o conjunto articulado das atividades que são realizadas para lograr, né, o desenvolvimento das competências e aprendizagens dos sujeitos para a resolução dos problemas que eles identificam nos seus contextos, com base na apresentação de um produto significativo. Ou seja, é um ponto marcante nesse projeto, ele precisa apresentar um produto significativo para essa comunidade em que ele está situado. Ademais de promover o fortalecimento do pensamento complexo, que é a capacidade de articular os diferentes conhecimentos para solucionar problemas, não só no contexto escolar, mas sobretudo ao longo da vida. Em termos de resultados, é importante a gente trazer alguns resultados, alguns achados da investigação. Primeiro, é com relação que esses projetos integradores, eles partem do projeto de vida do aluno, o que significa dizer que eles apresentam múltiplas possibilidades de organização da vida escolar, o que também não significa dizer que o aluno vai passar apenas por um tipo de projeto, porque é o primeiro interesse dele, mas a instituição direciona a quantidade de projetos
com os quais o aluno precisa interagir. Por exemplo, o modelo educacional brasileiro do novo ensino médio, ele determina um quantitativo de projetos integradores que o estudante vai precisar atuar. Herrera Messa e Tobon, eles apontam que esses projetos eles têm um foco no desenvolvimento da pessoa em todas as suas potencialidades. Haja vista justamente essa possibilidade de trânsito entre diferentes tipos de projetos. Os projetos eles podem ser, né, formativos, focados na construção, na produção de conhecimento teórico, ou tecnológicos, que são voltados para a elaboração de ferramentas úteis e aplicáveis à resolução de problemas do contexto. Também projetos sociais, que são voltados para conhecer a realidade social, identificar problemas e apontar soluções para o contexto comunitário externo do ambiente escolar em que os sujeitos atuam. Podem ser econômicos, voltados para a produção empreendedora, né? Para a formação empreendedora dos sujeitos, para construir possibilidades de produção de renda, a partir dos conhecimentos que vão sendo adquiridos. Ou artísticos, voltados para a expressão das competências artísticas. Outro aspecto que é muito importante destacar é com relação à avaliação, que ela se dá por meio de rúbricas de avaliação de diferentes níveis, como pré-formal, receptivo, resolutivo, autônomo e estratégico, em que os sujeitos, desde o começo, eles conhecem as rúbricas que guiam esses projetos e eles podem direcionar aí a sua experiência de desenvolvimento das competências. Em termos de considerações finais, é importante a gente destacar alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é que a educação é um campo de atuação fundamental no sentido de desenvolver a capacidade das pessoas terem um compromisso com o desenvolvimento sustentável, sobretudo por meio da implementação dos projetos integradores que garantem, né, o desenvolvimento de uma competência e de um compromisso com o contexto em que os sujeitos atuam. Segundo, que a escola ela responde em primeira instância aos estudantes e às suas famílias, que são os seus clientes diretos. Mas, em segunda instância, em sentido mais estrito, ela responde à sociedade na qual esses sujeitos interagem. Portanto, a escola se exige cada vez mais que ela consiga dar respostas não apenas no futuro, depois que esses sujeitos saem da escola, mas já no agora, haja visto que o sujeito passa muito menos tempo na escola do que fora dela. E essa atuação ela também é promotora de aprendizagens, essa troca entre escola e espaço externo. Outro aspecto importante que a gente considera é que os projetos formativos integradores, em uma perspectiva socioformativa, eles contribuem na promoção de impactos da aprendizagem escolar nesses diferentes contextos de atuação que se sobressaem, né, sobretudo aí pela produção de conhecimentos ao longo da vida dos sujeitos. Aqui estão algumas das referências que nós abordamos no estudo, e ainda tem resultados preliminares, e eu gostaria de agradecer primeiramente a você que nos prestigiou acompanhando essa apresentação, à organização do CAEDUCA pela oportunidade de participar e também ao Centro Universitário Mar de Cortez, onde a gente desenvolve a presente pesquisa como doutorando em educação baseada em competências e como docente do programa de mestrado em educação baseada em competências da mesma instituição. Eu fico à disposição para continuar esse debate sobre processo de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável e o grande papel que a educação tem sobre esse processo. Muito obrigado.